Meu nome é Givanildo Manuel Giva, conhecido como Giva. Sou nordestino, pernambucano. Cheguei em São Paulo em 1982, seguindo a saga, né, de milhões e milhões de nordestinos que aqui do estado de São Paulo migraram, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Iniciei a minha militância em 1983, né, na luta por democratização, por uma das pautas democráticas à época, né, que era a luta pelo Grêmios Livres, porque até então eram centros cívicos que eram controlados por agentes da ditadura. E nós defendíamos um espaço de organização política da juventude, né, estudantil, autônomo e independente de qualquer interferência do Estado, principalmente desse estado de exceção que a gente vivia à época. Né? Pós a luta e conquista dos Grêmios Livres, eu passei a atuar nos movimentos de moradia da região sul aqui da cidade de São Paulo, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, né? Em seguida eu iniciei uma trajetória de debate sobre direito de crianças e adolescentes e juventude, né? Fui eleito conselheiro tutelar na primeira gestão do Conselho Tutelar na cidade de São Paulo, né? Onde eu passei a atuar mais fortemente na pauta dos direitos humanos de crianças, adolescentes e juventude. O que decorreu disso é que a minha percepção a respeito, né, do papel que o Estado exerce, né, do papel que o Estado o capital induz o Estado a exercer, é um papel de muita opressão, repressão e violação de direito. Né? O que a gente assiste hoje é um número crescente de violação de direito de todos os setores. Mulheres, negros e negras, indígenas, LGBT, todos, né, têm sofrido, né, com muita força, né, intervenção do Estado ou omissão do Estado. Nos últimos anos, eu tenho, além de discutir as violações conjunturais, como foi o caso da violação dos direitos em relação à Copa do Mundo, tenho debatido, né, a violência do braço armado do Estado, que é a Polícia Militar, né, que tem sido hoje uma das mais violentas do mundo, né? Para se ter ideia, a Polícia de São Paulo mata mais no mesmo período que todas as 400 polícias dos Estados Unidos, que é considerado uma polícia violenta. E a Polícia do Rio de Janeiro e de São Paulo mata mais do que todos os países, né, que estão vivendo guerras. Então é impossível, inconcebível que uma sociedade democrática ainda guarde em si, né, uma estrutura que vem do entulho, que vem da ditadura militar, e é um entulho da ditadura militar, que foi criado inclusive pelo principal, né, ato que fechou o regime, que é o ato institucional número 5, né, que transformou a polícia em polícia militar, a força pública em polícia militar, e que esta passa a seguir, né, toda aquela orientação que está previsto, né, em um estado de exceção, ou que está previsto para a atuação das Forças Armadas, que é a luta contra o inimigo. Portanto, uma polícia que deveria dar segurança para a população, ela se transformou, né, naquela que não garante, não respeita os direitos da população, porque, né, ela luta contra o inimigo. Ela não é uma polícia que garante, né, a segurança das pessoas de forma geral. Né, isso faz com que, né, uma porcentagem considerável da população brasileira não confie na polícia, 70%, né, e a necessidade, para que a gente possa construir realmente uma sociedade democrática, a gente acabar com a polícia militar. Então, esta é a principal pauta hoje que eu tenho atuado, né, e obviamente que atuo em outras pautas que diz respeito aos direitos humanos de forma geral, mas essa é uma das principais pautas. Giva, por que você é a favor da legalização das drogas? Bom, eu sou a favor da legalização das drogas exatamente pelo processo inverso que ocorreu, que é a criminalização das drogas, né? Na verdade, se a gente fosse fazer um debate correto a respeito da criminalização das drogas, não sobraria nada, né? Nenhum tipo de outras drogas na sociedade, desde o álcool, passando pelo açúcar, café e tantas outras drogas. Então, assim, não é possível a gente, de forma seletiva, criminalizar as drogas. E por que seletivamente nós criminalizamos as drogas? Eu quero dar um exemplo de uma das drogas, que é a maconha. A maconha, ela passou a ser criminalizada no começo do século passado, mas não à toa, foi um processo de luta e de interesses
do setor farmacêutico, né, das drogas, e o setor têxtil contra principalmente o setor médico, porque a maconha era utilizada, né, era prescrita, né, para diversas doenças, né? A gente pode dizer várias doenças. O glaucoma, por exemplo, é uma das doenças que a maconha ajuda, o mal de Alzheimer e tantas outras doenças, né, que são mais de 60, né, propriedades que, medicamentosas que a maconha tem comprovadamente, né? Então, o setor farmacêutico sabia da eficiência da utilização da maconha para diversas doenças, e o setor têxtil temia que a legalização da maconha pudesse combater o setor têxtil, porque na maconha tem uma fibra que é o cânhamo, que o cânhamo produz uma roupa, né, que é muito mais, um tecido, perdão, que é muito mais durável do que diversos outros tecidos. Portanto, né, a indústria têxtil também teria problema com a legalização da maconha. Então isso foi até a década de 30, quando teve o processo de criminalização, de colocar na ilegalidade e passar a criminalizar a maconha. Então, mas nos últimos 40 anos nós tivemos outros tipos de ação, né? Nos Estados Unidos foi aonde essa ação mais se apresentou de forma muito violenta, né? Que gerou a política da guerra às drogas, que foi no governo Richard Nixon, né? Que apesar das décadas de 50 e 60 ter sido décadas, né, de muita luta e avanço dos direitos civis do povo negro estadunidense, na década de 70 ainda o Estado ainda atuava de forma muito violenta contra o povo negro e a garantia dos direitos do povo negro, né? E aí um grupo chamado Black Panthers, Panteras Negras, se organizaram a partir dos elementos que davam à Constituição norte-americana ou constituições liberais, que é a possibilidade de você reagir à opressão. E nos Estados Unidos, a emenda número 5 permite que as pessoas possam se armar contra a opressão. E foi isso que os Panteras Negras fizeram, se armaram contra a opressão policial. E a partir daí, o presidente Richard Nixon faz uma aliança com o tráfico de drogas, despeja nos Estados Unidos, nos bairros negros dos Estados Unidos, drogas, para ter uma justificativa de combater, né, o povo negro que estava se auto-organizando e enfrentando a opressão do Estado repressor, que é os Estados Unidos. Pois bem, a partir daí a gente começa a ter uma política crescente e permanente de guerra às drogas, que levou, né, a um número muito grande de mortes e de encarceramento. Mas foi na década de 80 que isso se estruturou mais, com a ascensão do Ronald Reagan e um grupo chamado os Falcões, que são conhecidos como os Senhores da Guerra, e que, né, a partir da sua ascensão, eles fazem um movimento, que é um movimento de garantia de lei e ordem, que leva à criação da política de segurança pública do Tolerância Zero, que hoje faz com que os Estados Unidos seja o país que mais encarcere no mundo, né? Os Estados Unidos se constituiu como um estado penal, né, que encarcera em massa a sua população. Aqui no Brasil, né, essa política começa a ter êxito, né, a partir dos anos 2000, principalmente a entrada do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que adota a política de tolerância zero. E essa política fez crescer a população carcerária mais de 500%, a violência policial cresceu absurdamente, né, que levou inclusive a polícia de São Paulo a ser uma das mais violentas, se não a mais violenta do mundo, e levou à morte, né, de diversas pessoas, né, de centenas, milhares de pessoas, principalmente jovens. Então, todos esses argumentos, a falsa do argumento de garantir segurança ou garantir saúde de alguma forma, né, ela não pode nos convencer mais. É por isso que eu sou defensor da legalização das drogas e principalmente, né, da droga mais emblemática hoje, que já deveria ter sido legalizada, que é a maconha. Bom, como e quando
ocorreu sua aproximação das pautas e reivindicações antiproibicionistas? Então, eu passei a ter contato com a pauta antiproibicionista na década de 90, começo da década de 90, quando eu fui conselheiro tutelar na cidade de São Paulo, que via o quanto que era inadequado o tratamento dispensado aos meninos e meninas usuários de drogas, né? E na verdade a gente tinha um processo naquela época muito violento. Na verdade os grupos de extermínio atuavam, né, como o braço armado do setor comercial dos bairros de periferia e que tinham como principal alvo e vítimas a juventude. E, por outro lado, o Estado não garantia nenhum tipo de política que atendesse, que combatesse esse processo, né, de extermínio da juventude e, por outro lado, que atendesse aqueles que necessitassem de tratamento, necessitassem e pedissem tratamento, né? Então, a partir daí, eu passei a interagir com outros grupos que faziam a luta anti-institucional, né? A gente já via naquele momento um processo de institucionalização crescente, de unidade, de programas como para atender adolescentes autodidata infracional, como as FEBEMs. Entrei em contato com a pauta da luta antimanicomial e a pauta antiproibicionistas, que são pautas que se casam nessa luta, né, para desconstruir esse modelo de repressão e perversão que tem sido implantado contra a juventude a partir, né, dessa pauta que é construída, como eu já falei anteriormente, pelos Estados Unidos, que é a pauta da guerra às drogas. Então foi nesse momento que eu mais fortemente passei a compreender o que significava e atuar, militar, né? Compreendi o que significava e passei a militar e atuar, né, no combate a essa política. Bom, como e quando ocorreu sua aproximação das pautas e reivindicações antiproibicionistas? No começo da década de 90, eu fui conselheiro tutelar aqui na cidade de São Paulo, fiz parte do primeiro conselho tutelar da cidade de São Paulo, atuava na Zona Sul. Desde então, né, eu percebi que havia um grande buraco, uma grande brecha nesse debate. E mais ainda, né, as políticas que eram apresentadas, né, para a juventude de forma geral eram políticas equivocadas, porque desde então a repressão, né, ela corria solta contra os usuários de drogas, né? Aqui, por exemplo, no Campo Limpo era uma das regiões que mais se matavam jovens por conta dessa política. Naquela época haviam grupos de extermínio, grupos organizados de extermínio, né? Então esse foi o meu primeiro encontro de fato, né, na prática com esse debate. Então a partir de então eu já vinha trabalhando com jovens e crianças, mas a partir de então e depois do Conselho Tutelar, eu vim trabalhar com crianças e adolescentes em situação de rua, trabalhei em abrigos, trabalhei em centros de defesa, sempre debatendo, né, a impertinência, né, de se aplicar, né, o tipo de pena que se aplicava para aqueles que eram usuários de droga. Bom, é óbvio que isso foi se agravando ao longo do tempo, né, e o debate antiproibicionista ele foi tomando um corpo muito maior, né, e adesão de diversos setores, principalmente os setores médicos, né? Determinados setores médicos da saúde que passaram a fazer o questionamento. É óbvio que outras pautas, né, se encaixaram com essa pauta, como a luta antimanicomial, a luta, né, contra as instituições totais, né? Essas pautas elas foram imbricando, né? Então eu tomei conhecimento e passei a atuar nessa pauta a partir da década de 90. Foi o primeiro momento que eu, né, estive sensibilizado e passei a compreender o processo todo político que havia por trás, né, dessa política opressiva, opressora contra as drogas e que infelizmente, né, tem as suas principais vítimas a juventude. Acho que essa é mais rápida, né? É mais rápida mesmo. Sim. Tá. Vamos para a próxima. Você acredita que existe relação entre a proibição
das drogas e o atual modelo de segurança pública militarizado e repressivo em nosso país? Sim, eu não tenho dúvida disso, né? Por toda a justificativa desse último período, né, do aprofundamento da violência do Estado, ela se dá exatamente, uma das grandes justificativas é a utilização das drogas, né? A gente vê que esta política, ela é o tempo todo comunicada, inclusive, né, pelos meios de comunicação, a necessidade de se combater as drogas, que, segundo esses meios de comunicação, é o grande mal, o grande responsável pelo mal ou a violência causada pela sociedade, que na verdade não é, né? Essa política cada vez mais repressiva é que realmente é a verdadeira responsável, né? E é óbvio que a partir daí a gente tem, né, a justificativa do Estado de que precisa reprimir mais por causa das drogas, né? O governo atual, né, já vem há algum tempo, foi exatamente com este governador, que é o Geraldo Alckmin aqui na cidade de São Paulo, que a política de tolerância zero do Estado de São Paulo, que a política de tolerância zero entrou aqui no Estado de São Paulo e também foi muito responsável por influenciar o resto do Brasil, né, que, né, aumentou absurdamente o número de pessoas atingidas por essa política, que é uma política, né, que não aponta nenhum tipo de alternativa para a população e para a juventude de forma geral. Então, é óbvio que esta tem sido a grande justificativa, que é a política de combate às drogas, ou a política da guerra às drogas, né, que alimenta, né, é um dos elementos principais que alimenta essa política repressiva do Estado brasileiro atualmente, né, que tem levado a um processo de encarceramento sem limites, um processo de mortes, né, muito grande. Hoje o Brasil, né, mata 57 mil pessoas por ano, a maioria jovens negros e indígenas, né, e que encarcera como nunca se encarcerou na história desse país jovens, né, e que faz com que os jovens tenham a sua vida limitada, seja, né, morrendo ou seja sendo encarcerado, né? Portanto, a política mais clara que se tem hoje no Brasil, né, para o combate às drogas é o caixão ou a prisão. Tendo como exemplo as atuais iniciativas de legalização da maconha pelos Estados Unidos e pelo Uruguai, qual o modelo de legalização que você acredita ser o mais adequado à realidade brasileira? Eu acho que tem alguns aspectos que é importante a gente analisar no processo de legalização da maconha. Primeiro aspecto, tirando, né, a perspectiva de cada um desses estados, é importante que a gente analise um primeiro dado, que é um dado bastante importante e relevante, né, que é o que influência que teve na violência, né, na redução da violência, a legalização da maconha nesses dois lugares, né. A redução nos Estados Unidos beira os 70% da violência, né, pela questão das drogas, né, e no Uruguai zerou, né, não teve nenhuma letalidade, né, nesse período de legalização da maconha. Então eu acho que esse registro é um registro muito importante de se fazer. Agora, óbvio, né, que nós não queremos, o nosso debate não é para fortalecer uma determinada indústria, né, um determinado comércio. A gente quer, na verdade, que a legalização da maconha ela ocorra para que ela emancipe as pessoas, que as pessoas possam fazer o seu próprio cultivo individual ou coletivamente, né, e que não fique à mercê, né, novamente do capital, regulando, manipulando, né, a maconha como, né, deve acontecer e tem acontecido nos Estados Unidos. O modelo mais adequado, obviamente, que é necessário que a gente faça um debate ainda sobre ele, mas é o modelo uruguaio que permite, né, que individualmente, coletivamente, as pessoas possam fazer o seu plantio sem que necessite da mediação do capital para poder para que as pessoas possam ter acesso, né, à maconha. Então, o modelo uruguai
é o que o do uruguaio é o modelo que mais se aproxima daquilo que nós acreditamos que deve ser o processo de legalização, distribuição, produção e distribuição da maconha no Brasil. Bom, como você avalia a atual política de interação compulsória através de parcerias público-privadas com instituições religiosas para o tratamento ao uso abusivo de crack? Bem, é necessário, né, que a gente possa desvelar primeiro essa política, né? Na verdade, os governos não tiveram nenhum tipo de preocupação no tratamento com os usuários de droga, né? Por outro lado, também os governos nunca se preocuparam, né, com os usuários do crack. Aqui em São Paulo a gente tem a Cracolândia, né, que sempre viveu de uma omissão absurda, né, dos governos municipais, dos governos estaduais, porque eles queriam detratar aquela determinada região ali central para, né, que em detratada ela desvalorizasse e pudesse atender os interesses do capital. Isso é um elemento importante que a gente possa debater. O outro elemento é a própria omissão do Estado, né, ao longo do tempo em relação às drogas, né? Para se ter uma ideia, nós temos hoje em São Paulo uma população de 34 milhões de habitantes, 35 milhões de habitantes. O valor destinado em 2009 para o atendimento, né, e para tratamento com as drogas era de R$8.000. R$8.000 para uma população de 34 milhões de habitantes. Portanto, né, o Estado nunca teve nenhuma preocupação, né, a saúde das pessoas, né, que se tornavam dependentes e tinham necessidade efetiva de tratamento. A segunda questão é que é o seguinte: o Estado nunca valorizou as políticas, né, que são as políticas mais adequadas para o tratamento, como por exemplo os CAPs, né, os CAPs AD, os hospitais dia. Nunca implantou política, né, de ambulatórios de rua, né, nunca tentou de fato fazer uma ação que respeitasse as pessoas nas suas opções e pudesse o Estado prover as pessoas, quando necessário, de atendimento adequado, de forma adequada para as pessoas. Portanto, essa ação do Estado, que tem sido uma ação absolutamente violadora dos direitos humanos, né, dos usuários, é absolutamente equivocada, né? Ela é equivocada e, mais ainda, ela provoca um processo que é um processo que a gente já havia superado, né, na luta antimanicomial, que é a institucionalização das pessoas, né? Ou seja, a gente tem uma ofensiva contra o que nós conquistamos naquele processo, né, da década de 80, início da década de 90, que foi acabar com os manicômios e acabar com a concepção de atendimento a partir de instituições totais. E o governo, óbvio, que faz isso dentro de uma perspectiva neoliberal, né, precarizando ainda mais os serviços, né, terceirizando o atendimento através dessas parcerias com organizações absolutamente inadequadas, né, para fazer o tratamento. Se já é inadequado o tratamento, as instituições que têm feito esse tipo de tratamento e atendimento são mais inadequadas ainda. Por isso que, né, eu sou absolutamente contrário ao processo de institucionalização, sou absolutamente contrário a essas parcerias que são terceirizações na prática ou privatização do atendimento para atender os usuários de drogas, né? O que é importante que a gente possa colocar no centro do debate é qual é o projeto de saúde que nós temos para atender os usuários, aqueles usuários que necessitam desse atendimento, mas não fazer, né, um debate filtrado pela lente dos interesses empresarial, seja em relação àqueles usuários da região central, né, ou seja, né, do próprio atendimento em si. Portanto, é necessário que nós rechassemos e nós afirmemos a política antimanicomial que foi construída na década de 80 e década de 90 para atender, né, todos aqueles que necessitem do atendimento, queiram e necessitem do atendimento.